Boa tarde para todo mundo. Vamos lá começar mais uma live, a última live do mês de abril, hoje dia 29 de abril. E nós vamos estar falando hoje sobre os 5 traços de caracteres e a criança, como tudo isso começa. Bom, vamos fazer alguns alinhamentos para que vocês possam entender como funciona tudo isso. Isso faz parte de um método que é um método de analisar, é uma análise corporal e comportamental da pessoa, onde a gente vê cada parte do corpo e existe uma ferramenta onde nós vamos lá, colocamos a pontuação de cada traço que essa pessoa tem. E das fases, dessas 5 fases, dessas 5 etapas, desses 5 processos, a gente vai pontuando cada um através do formato do corpo. E com isso a gente consegue entender como é que a mente daquela criança, daquela pessoa funciona. A ideia aqui é a gente está falando sobre as crianças, fazendo um outro alinhamento contigo, que é tudo que acontece nessas 5 fases que começam lá na gestação e vai até mais ou menos 5 anos, quando entra a sexualidade, o que é? Vai levar isso para a vida inteira, tá? Então, tudo isso que é determinado aqui nessa fase desse desenvolvimento infantil aqui, ela vai estar levando para a vida adulta, ok? Bom, então vamos lá. Essas 5 etapas é no processo de formação que se desenvolve durante a mielinização da medula espinhal, ou seja, começa aqui em cima da cabeça e vai até lá embaixo na medula espinhal inteirinha. As 5 fases são divididas nessas etapas. O que é a mielinização? É como se fosse uma capa na medula espinhal. Imagine um fio e aí você coloca uma capinha nesse fio para proteger esse fio. É isso que vai acontecendo em cada fase. Então, e durante esse processo da mielinização, a nossa medula espinhal e o nosso sistema nervoso, ele se desenvolve. Em cada etapa ele vai se desenvolvendo. Então, é dessa forma que vai fazendo também, vai trabalhando também aí a mente dessa criança e vai fazendo o formato do corpo, ok? Bom, essas 5 etapas se denominam traços de caracteres. Exatamente, são 5 traços de caracteres, essas 5 fases aonde vai acontecendo essa mielinização na medula espinhal, ok? Bom, e cada etapa é formado uma estrutura composta por momento, dor, recurso e formato, ok? Então, essas etapas vai definindo essas coisas nessas etapas. E tudo começa lá no útero da mãe, quando o bebê está lá. É a primeira fase que vai ser desenvolvido esse primeiro traço de caráter, tá? Então, o primeiro momento é no útero do bebê, aonde ele reage às situações externas. Às vezes a mãe fica preocupada com alguma coisa, o pai está sem dinheiro, ou a mãe se separa do pai nesse momento, a mãe não consegue trabalhar. Então, todas essas reações, elas vão ativar esse fluxo do sangue dentro do útero, aonde o útero, quando a mãe fica mais preocupada, o útero acaba enrijecendo um pouco. E quando acontece isso, esse bebê que está lá dentro, ele olha para aquilo tudo, então a percepção que ele tem daquilo tudo é que ele está incomodando, tá? Isso não é a mãe, tá? Vamos fazer esse alinhamento. Não é a mãe que está
ali não querendo esse bebê. Pode acontecer, mas não é 90%, 100% das situações. O que acontece? Ele acaba reagindo a essa situação, tá? Então, ele vai criar, ali, ele cria um mecanismo de defesa para aquilo, porque ele percebe, poxa, toda vez que acontece isso, se eu me mexo muito, enrijece, para um pouco de circular o sangue, fica mais frio o útero, então é melhor eu ficar quietinho. Então ele para de se movimentar e toda a energia, a maior parte da energia vai mais para a cabeça e menos energia no corpinho dessa criança. Então, fica com a energia toda na cabeça. E aí, o que acontece? Neste momento, essa criança, ela vai entrar na dor. É desenvolvido a dor, porque ela sente a rejeição dentro do útero. Lembrando que é a sensação que ela tem desse externo, é a sensação que ela tem desse mundo. Não é a mãe que está rejeitando ela, tá? É ela que está tendo essa sensação. Então, nesse primeiro traço de caráter é a rejeição, ok? Bom, e claro, como ele mandou toda essa energia para a cabeça, então o corpinho fica com menos energia. E o formato do corpo, aliás, o recurso dessa criança, são crianças que vão ter muito mais imaginação, muito mais criatividade, elas são mais do raciocínio lógico, elas gostam mais de ficar no mundinho da fantasia delas. E a parte de sentimento não é muito, porque elas são mais racionais. Então, por exemplo, contato físico com esse tipo de criança, ela não gosta muito. Então, vamos fazendo esses alinhamentos, você vai percebendo como é que é a criança que está aí do seu lado. Bom, ela desenvolve, então, através dessa dor, da rejeição, ela desenvolve os recursos que são a imaginação, como eu falei, a criatividade, o raciocínio lógico, e ele é muito mais racional, ok? Depois nós vamos para o formato do corpo. O formato do corpinho dessas crianças, elas são mais magrinhas, têm mais pontas, são mais pontudinhas, assim. Aparenta mais essa parte aqui da saboneteira também. Aqui a cabeça geralmente é um pouquinho maior do que o corpo, são cabeças mais compridas, elas são compridas, magras, tá? E também as articulações, como eu falei, são mais visíveis, ok? Lembrando, outro alinhamento, nós temos todos os 5 traços de caracteres, tá ok? Eles vão desenvolvendo em cada etapa.